Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Gente Daqui. E hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial, que tem uma história linda para contar. Ele, que é artista, que é músico e que hoje é um pastor da nossa cidade, o nosso querido Luciano Panegali. Luciano, boa noite, seja bem-vindo ao Gente Daqui. Muito obrigado, Leise, muito obrigado a você. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pelo Amém. convite. É uma alegria poder estar na TV daqui, no Gente daqui, junto contigo, que é uma amiga de longa De data. longa data, né, Luciano? Agora nós falávamos antes, né, do tempo do fofo, né, Luciano? O É tempo do verdade. fofo, é só os antigos saberão, né? Só os antigos saberão. Mas para quem não conhece o Luciano, eu quero saber da história desde o princípio. Luciano natural da onde? Eu sou natural aqui de São Luís Gonzaga, nasci e me criei no bairro Monsenhor Volsque Uhum. e nasci aqui no Hospital de Caridade de São Luís Gonzaga. Ele Sou São Luizense missioneiro nato. nato, né? Bebo água do Chimbucu. Aham. E a Graças a vida Deus. inteira morando aqui. A vida inteira morando aqui, Leise. No período em que eu toquei em grupos de baile, eu ainda estive morando em Porto Alegre, Uhum. estive por Caxias. Aproveitar e mandar um beijo para minha amada esposa, Luísa Caterine, né? Que também mandou um abraço, um beijo Ai, para ti, Leise. agradeço Ela muito, que é tua fã e querida. ama muito você e todas É. as meninas Imagina, aqui eu da que TV fico, daqui. fico muito feliz em ter a Luísa, mais uma amiga e uma outra artista, né? Excepcional, né? A família de artistas, né? Esse casamento aí é um casamento de alma, de vida e de artistas, né? É verdade, Leis. Eu mando um abraço para minha esposa, um beijo para ela, também para os meus filhos João Pedro, que está com 22 anos, a Ana Júlia, que está com 18, e a Maria Vitória, que tem 13 anos. E nós sempre temos o costume, Leise, de contar e trazer as histórias antigas. Uhum, E eu e a Luísa, nós fomos colegas de aula, e uhum. então aí nós brincamos, né, muito, porque a Luísa sempre foi uma pessoa extremamente estudiosa, né? E eu, quando era mais novo, eu não tinha tanta intimidade com os livros. Sim. Mas a minha boa convivência com a namorada e, Aham. consequentemente, com a esposa me fez eu ter paixão por ler também. E é isso aí, E já foi fazendo. desde pequeno, assim. Então, Uhum. o meu lado sempre foi o mais O artístico, mais né? artístico. É aquele problema, eu como professora sei, os artistas são difíceis para estudar, né? A criatividade vai para outro lado, É né? verdade. Luciano, e a música? Como é que entra a música desde pequeno? Porque a gente, né, te conhece, quem conhece a ti mesmo hoje, tu trabalha muito com a música também. A música é algo que está na tua vida. Quem conhece o Luciano Panegali conhece o cantor Luciano Panegali, né? E a música entra quando na tua vida, Luciano? A música entra dentro da escola, Liz. Dentro da Sempre escola, importante, né? muito importante. Os nossos professores, os nossos diretores de escola, há muitos anos, a gente sempre encontra e de vez em quando, quando ainda vai cooperar, colaborar com alguma escola, com algum festival, a gente vê que Deus sempre tem levantado alguém dentro das escolas para continuar com essa cultura musical, né, da nossa cidade, porque a música ela é um dom divino, né? Aham, E eu não fui diferente. Minha primeira escola, o aham. Adalgisa Leães Lencina, lá no bairro Monsenhor Volsque, foi a primeira vez que eu cantei, Com né? quantos anos, Luciano? Ah, eu não comecei tão novo, mas Aham. eu já tinha aí por volta de uns 13 ou 14 Uhum. anos e, consequentemente, aqui no Osmar Pope, né, o antigo Sim. estadual também, É. né, cantando nos festivais, e é juntamente com a Luísa. É, eu ia dizer, porque a É, Luísa também começa essa carreira musical dela dentro da escola. exato, nesse período, e eu brinco, Uhum. né, que eu sou cantor por esforço, Uhum. ela é por dom, né? E aí a vida foi te levando sempre pro lado da música, Luciano. Sempre pro lado da música, eu ali com passado um pouquinho ali dos 15 anos, se eu me recordo bem, eu fui morar no Vale dos Sinos, na cidade de Uhum. Novo Hamburgo, buscando emprego. Naquele período era um período muito difícil de emprego na nossa Uhum. cidade. E aquele sonho, né, de guri, aquele sonho de piar, de melhorar de vida, né? Uhum. Eu fui para a cidade de Novo Hamburgo, fui morar com uns tios meus, que eram também meus padrinhos,
E lá eu trabalhei em várias áreas, mas sempre envolvido de vez em quando, pegando um violãozinho, cantando, né, por ali, por aqui. E daqui a pouco eu comecei a cantar num grupo, lá na cidade de Novo Hamburgo. E foi o primeiro grupo que eu participei, lá do bairro Liberdade, o nome do conjunto era o Rio Grande Tchê, né, se me recordo bem. Sim. E ali começou a minha Com carreira 15 musical. anos, mas tu começa para os aproximadamente. palcos profissionalmente. Exatamente. E de lá para cá, quantos anos de carreira musical, Luciano? Isso eu já estou com 46, então isso aí dá mais de 30 anos, né? Já são 31 anos de carreira musical. E quantos conjuntos? Tu trabalhou em muitos, né? Tu participou de muitos conjuntos. Tu tem uma média aí de quantos conjuntos tu já trabalhou? Nesses dias eu estava com a minha pequena, com a Maria Vitória, conversando, e ela disse, pai, me conta como é que era, como é que acontecia. E eu comecei a contar. E nós lembramos aproximadamente projetos e conjuntos, mais de 15. Foram muitos. Eu me lembro, quando eu vim da cidade de Novo Hamburgo, posso lembrar do amigo Jorge Bonfim. Sim. Nós tocamos no Grupo Estampa, recebi o convite para ser cantor do Grupo Estampa. Após o Grupo Estampa, ali o Rodrigo Machado, também ele tinha um grupo de baile, até a semana, a gurizada fez um grupo no WhatsApp, ali nós estávamos lembrando, né? E lembro-me também, o primeiro CD que eu gravei foi com o conjunto Ronda Pampiana, do meu amigo João Edir, ali da cidade de Santiago. E foi nesse período que nós começamos a namorar com a Luísa. Eu estava na cidade de Santiago, a Luísa por aqui, e eu me lembro que eu gravei o meu primeiro CD com o grupo Ronda Pampiana. E eu cheguei a morar por um tempo em Santiago, eu ia e vinha, né? Ficava naquele... E naquele período eu trabalhei numa telemensagem, né? Eu sempre gosto de lembrar e de contar. Não vai dizer que era nos telecar. Claro, os telecar, mas eu era o cobrador, né? Ah, tá, eu era achei aquele que tu era o que fazia as mensagens. Nada, eu ia lá e o que eu fazia? Eu ia lá fazer a cobrança, tinha uma bicicleta, e eu trabalhava com o Jaerson Martins, que é o antigo gaiteiro dos Mateadores. No tempo do Edson Vargas, trabalhei com ele. E nesse período a gente começou a carreira musical. Depois, lendários, Piazitos do Fandango, Tchê Moleque, lá da cidade de Caçapava do Sul, Sete Povos, Orelhanos, Banda Animação, Banda Indústria Musical. Me lembro, esses dias nós estávamos dando risada, ainda lembrando que eu fiz parte da galera do pagode com o nosso saudoso Edson. Lembra o pandeirista? O Edson da Mara. Até isso, né? Tá, mas eu até na minha concepção, eu só te conhecia como música gaúcha, né? Era um segmento que tu sempre participava. Sempre. E também o estilo das bandinhas. Agora, de pagodeira, eu não me lembrava dessa tua versão pagodeira. É verdade, a gente diz que o músico tem o instinto de sobrevivência, Sim. né? Então, né, ao longo do tempo, eu me lembro cantar vários estilos musicais. E eu me lembro, isso aflorou muito mais ainda, Leise, quando eu vim da cidade de Porto Alegre, nós tínhamos um grupo chamado Moda Brasileira lá. Enfim, fizemos um trabalho muito legal lá na época, com o compadre Roger Torres, na época o Beto Barreto também, né? O meu compadre Fernando Máximo. Eram pessoas maravilhosas. E quando eu vim de lá para cá, o que eu aprendi a fazer? Eu acabei não seguindo os passos do meu pai, que era na mecânica, o Galdério, mecânico dos Fuca, conhecido aqui na cidade por lidar com os Fucas, e eu não segui a profissão e comecei na música, então eu tinha que me esforçar. Sim. E chegando em São Luís, o que eu fiz? Eu me lembro que eu fui em alguns restaurantes, bares, procurar para fazer música ao vivo. E aí eu me lembro que quando eu fui falar com um empresário da época, né, um cara muito para frente, ele me disse, não, vamos fazer o seguinte, tu não toca em lugar nenhum, eu vou te dar um espaço aqui para ti e tu fica à vontade. E daí nós criamos na época o projeto Musiarte, com meu querido amigo Moleza, na oficina da pizza. Oficina da pizza, muito. Eu também cantava no Musiarte. Verdade, né? Musiarte, É verdade. E aquilo foi um projeto que nasceu com Moleza, com a Luísa, comigo. E eu me lembro, nós chamávamos as empresas faziam exposição ali durante sextas, sábados e domingos.
Eu me Sempre lembro. tinha, né? Foi Era incrível. aquele burburinho naquela esquina onde hoje está a empresa GS Toquilar, para quem não recorda da época, Exato. isso no período 2006, 2005, né? É por Naquela aí. época ali, porque foi a época que eu vim para a cidade, então era mais ou menos nesse período de 2005 a 2010, né? Eu acho que Exatamente. aconteceu e era sempre bastante É, gente. Muita gente, eu digo, dos meus palcos era lá, né? Que a gente é verdade, era é lá, a gente verdade. participava tudo junto com a Casa do Poeta, era uma Isso, mistura de tudo. era a nossa amiga Vânia Coimbra É, sempre. participando, era muito Uhum. sadio, né? Era muito sadio. Muito Uhum. legal, eu me lembro, um tempo maravilhoso, né? Um tempo Maravilhoso. de comunhão, De né? comunhão e muita parceria, assim, de Parceria. todos, né? Era uma união muito sadia, como tu É, diz, né? Aqueles encontros. E aí, Luciano, tu trabalhou por anos, então, até anos. que tu tem uma pausa, né? Exato. Essa pausa ela vem por conta de um problema nas cordas vocais, caso eu não esteja errado. Exatamente. Então, vindo ali do projeto Uhum, Musearte desse trabalho com o Moleza, né, junto com a Vânia uhum, Coimbra, que era uma cooperadora assídua também. Lembro do período ali que até mesmo o Luiz Carlos Borges veio sim. fazer show Uhum, ali, né? Ninito Sartori, foi um período muito bom. E os artistas da cidade, da região em geral. Eu comecei a cantar numa banda aqui da cidade de Roque Gonzalez, do meu amigo saudoso Juca, né? Já descansa no Senhor, um grande amigo. E ali eu me lembro que nós gravamos duas canções lá no estúdio do Lila. uhum, E uma das canções começou a rodar e a banda começou a. É uma curiosidade, até eu estava contando esses dias para alguns amigos, que foi uma banda que terminou por ter muito trabalho. Porque uhum. essa banda, na verdade, ela foi criada, os filhos do seu Juca, grandes músicos tocavam, era para tocar final de semana. E na época as rádios comandavam 100%, não existia mídia social, né? Essa questão da música rodar ou não rodar, a banda trabalhar ou não trabalhar. E começou um trabalho muito grande com essa banda. E na época o seu Juca me disse assim: opa, Negali, ou eu te vendo essa banda ou nós vamos ter que terminar. Sim. Porque o povo estão me ligando de tudo que é lado aí e nós não temos condições de. Mas nesse período veio o convite dos meus amigos, né, lá do Indústria Musical, Uhum, né, da Loiara, do Johnny, do Dayan. E na época eu já tinha cedido algumas canções que eu compunha para eles, né? uhum. E aí eu fui lá, fiz um teste e para mim ficou mais fácil do que ser dono de uma banda, trabalhar em uma banda, né? Sim. E naquela época eu adentrei com eles e aí depois de um tempo trabalhando com indústria musical, eu tive o problema na garganta. Uhum, E esse problema na garganta, Leis, ele foi para mim, assim, é como. Imagina uma pessoa que só sabe carpir e uhum. você tirar as mãos dessa pessoa. Verdade. Assim é para um cantor tirar a voz dele. Eu estava no interior da cidade de Santa Rosa na época, sexta-feira começando o final de semana, e eu comecei a cantar a primeira música e a voz não saiu. E naquele final de semana, eu bem dizer, não pude cantar. Na segunda-feira eu procurei um otorrino, e esse otorrino disse que eu estava com câncer na garganta, que eu nunca mais ia poder cantar. Ele me disse, não mandou nem mensagem, me disse na minha cara, Ah, né? é, eles não mandam recado, né? E eu me apavorei, né? Mas por misericórdia de Deus, assim, o diagnóstico não estava 100% certo. Então eu estava caminhando para ter um câncer na garganta, eu tinha pólipos, né? Uhum, Eu estava assim, a garganta tinha terminado. uhum, E naquele período, alguns amigos se levantaram para me ajudar. E aqui eu quero deixar registrado sempre, né? A vida do Moleza, a vida da Vânia Coimbra e também a vida do saudoso amigo Luiz Carlos Borges, né? E na pessoa do Luiz, quero dar um abraço para a Andressa, né? é, Deus abençoe muito. Eles se levantaram junto com muitos outros amigos, mas esses foram os três primeiros, uhum. se levantaram para me ajudar. E eles me disseram, não, nós vamos, aqui vamos, e fizeram um almoço para mim. Eu brinco, né? O Borges aí, ele estava lá na casa do sogro dele, do Camargo, Uhum, ali no Monsenhor Bosque também.
E aí eu fui lá, fui tomar um mate com ele, conversar. E ele me disse, tu já fez, tu fizeste, tu foi em algum lugar para ver onde é que tu vai fazer a cirurgia? E eu tinha ido já, visto em algumas cidades para fazer, mas a Luísa, como é uma pessoa que sempre vai a fundo para tentar entender tudo, né? Ela descobriu um otorrino na cidade de Porto Alegre. Naquele período era conhecido como um dos maiores otorrinos do Brasil. Uhum. E nós fomos lá, eu fiz uma consulta com ele, particular. E só que quando eu fui marcar com ele para fazer a cirurgia, a secretária dele disse, olha, particular, dá no mínimo 6 meses para frente, de tão ocupado que era aquele médico. Uhum. E ele atendia na Santa Casa, em Porto Alegre, e eu conversando com o Borges, olha só, tem as coisa... pessoas, né? É, Todo mundo no lugar é. certo, na hora certa. A palavra de Deus diz, Leise, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí eu vou tomar um mate com o Borges e ele me disse, tá, mas da onde que é esse médico? Porto Alegre. Eu disse para ele. Aonde que ele atende? Santa Casa. O Borges, tu me permite eu fazer uma ligação aqui? Tudo bem. E eu me lembro como se fosse hoje que o Borges fez uma ligação para o Dr. Lucchesi. Uhum. E conversando com o Dr. Lucchesi, o Dr. Lucchesi disse para o Borges assim, olha, quem faz a agenda desse doutor aí sou eu. Né? E realmente ele é um cara muito ocupado. Era uma quinta-feira, Leise. E o Dr. Lucchesi, depois o Borges passou a ligação para mim, ele me disse, a partir da semana que vem, o dia que tu quiseres fazer a cirurgia, fica à vontade, tu pode escolher. E eu acredito que eu... Cheguei a me arrepiar. É uma coisa incrível. E foi algo assim muito incrível, porque foi a primeira vez que eu entendi que Deus estava à frente de alguma coisa que eu estava fazendo. Eu tive aquele start, assim, sabe? Porque tem coisas assim internas nossas que só nós sabemos. E nós brincávamos com o Borges, porque o Borges disse para o Dr. Lucchesi, olha, então eu vou ter que fazer um pedido. Esse rapaz vai ter que fazer a cirurgia aí, e essa cirurgia vai ter que ser fiado, porque nós vamos fazer um almoço para ele e vamos levantar esse dinheiro aí. E foi feito esse almoço, e eu me lembro, eu já tinha feito a cirurgia, e no almoço eu fiquei 5 dias, eu já tô com chimarrão aqui, eu fiquei 5 dias sem poder falar. E o doutor, eu pedi um chimarrão, escrevi no papel e disse, Luísa, faz um mate bem tupetudo para nós. E o doutor veio de lá e disse, não, vai tomar um sorvetinho só coisa gelada e 5 dias de bico calado. E eu sem falar nada, vendo os amigos ali. Agora, final de semana, tivemos na festa do Arroz Carreteiro. E eu pude me lembrar daquilo ali, Leis. Aquele lugar, para mim, é um lugar abençoado, sabe? Porque ali muitos amigos, nem eu sabia que eu tinha tanto amigo, né? E naquele período ali foi o período em que eu venci, comecei a vencer aquela dificuldade na garganta, mas não é tudo, Leis. Passou um tempo, 3 meses depois eu voltei a cantar, e o doutor, na época, me disse assim, olha, ficando bom vai conseguir recuperar uns 50% da voz. Mas eu, como missioneiro, assim, sempre gostei de cantar sem microfone e tal, digo, já dá para me virar, vai dar para mim trabalhar, tá tudo bem, voltei a cantar. Mas no período de 1 ano após, mais ou menos, a cirurgia, foi o período da minha conversão. E eu me lembro que eu me converti e 4 meses após a minha conversão, um dia eu estava em casa, ensaiando alguns louvores, eu não conseguia, tu que é cantora sabe, coisa triste quando tu quer cantar algo e não consegue alcançar os tons. E eu parei, sentei, peguei a Bíblia e li um versículo sobre fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Eu fechei a Bíblia e fiz uma oração. Eu disse, Deus, tu é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu vou cantar esses louvores hoje de noite lá. Era um trabalho, um culto de missões que eu ia estar. E para glória do Senhor, Deus permitiu. E Deus acrescentou tons na minha voz, Leise. Daquilo que eu tinha antigamente, Deus me deu 2 tons e meio a mais. E hoje praticamente eu uso a voz o dia inteiro, não tem dia que eu não cante, não tem dia que eu não pregue, não tem dia
que eu não fale bastante com pessoas como eu te falei, Sim. aqui em off do serviço social que a igreja faz. E hoje eu, graças a Deus, as pessoas me perguntam, tá, mas não canta no bailão, não faz mais isso, mais aquilo. Eu digo, não. Agora Deus me deu um direcionamento, né, para mim usar a minha voz dessa forma. E foi isso que aconteceu. E como que era a tua relação com Deus antes desse primeiro start que tu teve, Luciano? Eu tinha uma relação com Deus, mas eu tinha uma relação como a maioria das pessoas tem, Lise, que é como Jó fala no seu livro. Ele diz que eu te conhecia só de ouvir falar, né? Porque eu participei de muitas outras doutrinas. Hoje eu sou igreja, porque a igreja somos nós, né? Sim. Aquilo que nós chamamos da igreja, o templo, a Bíblia diz que é a casa de oração, o lugar aonde Deus ordena a bênção e a vida eterna. Mas quando eu descobri que eu poderia ser igreja, porque a Bíblia também diz que nós somos a criatura de Deus, mas para se tornar filho, a gente tem que buscar ser obediente. Obediente é o que ele deixou, a sua palavra. E quando eu tive esse start, eu comecei a entender que, na verdade, a religião divide, mas Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele une, e hoje parte até daquele presente que eu e a Luísa trouxemos para ti. Depois você eu vou vai tirar ver, uma foto. O nome de um projeto que nós temos na igreja é chamado Chimarrão e Comunhão. Por quê? Porque uma das coisas, eu sempre chamo a atenção para duas coisas que Jesus fazia. A primeira delas, o primeiro ministério de Jesus era ser professor. Eu amo e admiro muito a profissão dos professores. Por algum tempo eu dei aula de música em algumas escolas. E Jesus, ele era professor. Ele tinha prazer em ensinar, mas ensinar com sabedoria. Quando chegar a falar com o pedreiro, falar a linguagem do pedreiro. Sim. Quando falar com uma pessoa interiorana, falar a linguagem daquela pessoa. Quando falar com o doutor, a linguagem dele. Jesus era assim. Ele era uma pessoa acessível. Então, chimarrão e comunhão, né? E a segunda questão de Jesus era que ele aproximava as pessoas. Aonde ele estava, quando nós estamos ouvindo Jesus, não tem fofoca, não tem briga, não tem guerra. Quando nós estamos buscando ouvir Jesus, a sua palavra, as coisas elas começam a fluir de uma forma diferente. E eu comecei a entender, Leise, que na verdade eu precisava era ter Cristo na minha vida. E a partir daquilo ali, hoje estou cursando teologia, nós buscamos todos os dias aquele devocional, nós procuramos repartir com as pessoas e entendendo então que essa aproximação que eu precisava, na verdade, hoje eu tenho que transbordar ela. Porque a maior prova de que Cristo está na minha vida, ou na tua vida, ou na vida da Leise, de quem quer que for, é aquilo que nós transbordamos, né? Não somente o que nós falamos. Sim. A Leise é mãe de um casal de filhos, eu tenho 3 filhos, e a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando for velho não vai se desviar dele. Então, ensinar no caminho não é aquele ditado, né? Que não é bom, né? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Sim. Mas observa o que eu faço. Né? É aquela história, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta, né? Arrasta, exatamente. É isso legal. Aí, minha amiga. Nós vamos para o nosso primeiro bloco comercial e logo a gente retorna, porque nós temos ainda muita conversa para tratar com o Luciano. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br.
vida inteira. A cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Cicobi. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Voltamos com o nosso Gente Daqui. E antes de nós continuarmos esta conversa com o nosso entrevistado, a gente precisa agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que estão conosco em todos os programas e que acreditam na TV Daqui. Conosco nós temos Viacom Internet, a internet que é daqui. E agora também com a Viacom Móvel, a operadora local que fala a tua língua. Tu já imaginou? Tu pode ter a internet e também a tua conta telefônica da Viacom. Fácil, prático, é só vir na loja e fazer o teu planos super acessíveis com internet 5G na região. Também conosco Imperi Moda Feminina, aquele abraço para Dona Nilza, sempre trazendo peças maravilhosas para vestir as mulheres da melhor forma possível, sempre roupas bonitas, elegantes e de muito bom gosto. Cicobi, a sua cooperativa de crédito, porque você sabe, não é só sobre dinheiro, é ter com quem contar. Odonto Excelência. Tá precisando de um tratamento ortodôntico, daquele trabalhado no teu sorriso para ficar mais bonito ainda? Então, a Odonto Excelência é a clínica indicada para você. Em frente à Caixa Econômica Federal, tem tudo o que você precisa. É entrar lá e sair com o sorriso renovado. Também conosco a Auditec, escritório de contabilidade. Qualquer pendência contábil já sabe, vá à Auditec. Urban Concept Hair, lá você tem desde cabelo, maquiagem e tudo que você precisa para aquele dia especial ou então para todos os dias. Tá precisando fazer aquele renovar no seu visual? Vá até a Urban. Escola de Iniciação Musical Musicar, já pensou? O seu pequeno filho ser aquele grande astro da música? Então vá até a Musicar e veja quais são as opções de aulas para o seu pequeno. Também conosco Story Papelaria. Os álbuns da Copa estão sendo o maior sucesso. As figurinhas estão a todo vapor e lá na Story você encontra para o seu filho e até para você, né? Porque tem muita gente comprando aí o seu álbum colecionável. Estamparia Pampa, o nosso amigo Eniel, o seu Enio, aquele trabalho para sua loja, fachada, brindes, o que tu precisar, a Estamparia Pampa vai providenciar. E também LS Lingeries e Acessórios, a loja dessa apresentadora que vos fala, trazendo sempre aquela lingerie perfeita para o seu corpo, aonde o padrão é o seu padrão. Então, voltamos aqui com o Luciano, para nós continuarmos essa nossa conversa e falar um pouquinho, né, Luciano, dessa nova fase. Nós vínhamos falamos dessa, que a gente pode dizer, Luciano, que nesse momento em que tu te converte, teve uma divisão, um divisor de águas na tua vida, né? Tu teve uma mudança, assim, que foi significativa para ti, né? E aí tu começa, então, esse teu trabalho também como pastor. Começou primeiro cantor gospel ou primeiro pastor? Qual foi a ordem cronológica? Primeiro como cantor. Primeiro como cantor. Eu me lembro, isso fazem pouco mais de 17 anos. Eu me converti tudo isso? Tudo isso. Parece que foi ontem, parece né? que foi ontem. É. Aí a gente vai entregando a idade, né? Mas, credo, nem me fala nisso. nem me lembra disso. Meu Deus, 17 anos. É quase 18 já. Mas, eu credo. me converti na igreja Assembleia de Deus, aqui do centro da cidade de São Luís. E eu me lembro muito bem, fui num culto de domingo e voltei para casa entendendo aquilo que Deus já havia falado comigo. Sim. Porque através dos louvores, através da palavra, eu me converti ouvindo louvores em casa.
Eu fui na igreja ali simplesmente para fechar com Deus, né? Dar confirmação dar mesmo. confirmação, e foi no período que eu estava de férias da banda Indústria Musical. E eu me lembro muito, muito bem. Foi muito bom, foi muito difícil. 35 dias após a minha conversão, eu estava no país do Paraguai. Eu me lembro que Deus usou alguns profetas para dizer que meus pés iriam pisar outros lugares. E já nesses dias, Leise, Deus começou a aflorar aquele instinto de compositor. Eu comecei a escrever no Paraguai. Eu escrevi a maioria das canções, né, que Deus me deu. Do primeiro, no tempo era o CD ainda, né? Agora é um álbum. É um álbum, né? E foi lá no Paraguai, na cidade de Villarrica, debaixo de um pé de manga. Um lugar muito abençoado. E eu fiquei por mais de 10 anos, 11 a 12 anos dentro da Igreja Assembleia de Deus. Para mim foi uma bênção. É um lugar onde nós temos muitos amigos. E eu aproveito aqui, eu acredito que é um lugar assim de a gente poder trazer um entendimento às pessoas que estão nos ouvindo, de que não há divisão na Igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo à Igreja de Corintos, ele diz que a igreja é um corpo, o corpo de Cristo, que é o cabeça. E nós, fazendo uma análise de tudo isso, o pé não é igual à mão, que não é que nem o joelho, não é que nem um ombro. Então, essas várias igrejas que existem, na verdade, elas são pedaços, partes do corpo do Senhor. Há uma igreja pequenininha, ela às vezes é uma parte fundamental para que o corpo esteja em pé. Então, toda a igreja, né, que é levada a sério, que é feito um trabalho sério, porque a gente sabe, em todos os lugares há o que é bom e o que não é bom, né? Exato. Eu aprendi com meu finado pai que peixe, a gente come a carne e deixa o espinho de lado, né? Então, eu, ali com quase 12 anos de fé, o Senhor já vinha falando muito comigo, com a minha esposa, e nós pedimos o nosso desligamento da Igreja Assembleia, e na época nós não sabíamos para onde nós iríamos. Foi um ato total de fé, aonde nós por alguns meses ficamos esperando, orando e entendendo. E no período da pandemia, também nós fomos entender através daquilo que Deus falava conosco, através da palavra, através dos profetas, que já havia nascido uma igreja dentro da nossa casa. Sim. Porque nós temos o costume de cantar, de tocar, de pregar, de orar. Então, dentro da nossa casa, eu me lembro quando nós morávamos ali na Salvador Pinheiro, no Monsenhor Vosco, para baixo do Clube Rancho ali, eu me lembro que eu peguei alguns pallets e fiz um pequeno palco, né, que seria um altar, e ali as crianças pregavam, cantavam, e era uma bênção. E nós fizemos a nossa igreja dentro da nossa casa. Sim. E essa igreja, como eu te falei antes, ela começou a transbordar. O trabalho começou, as pessoas começaram a vir. A verdadeira igreja, na verdade, começa dentro da sua casa. A nossa casa é uma congregação, né? É claro que nós precisamos ir até o templo, estar vivendo em comunidade como casa de oração. Jesus nos ensinou isso. Mas nós também precisamos entender que começa dentro da nossa casa. Na maneira que o marido trata a mulher trata o marido, é os filhos com os pais com os filhos. Então, nesse sentido foi que nasceu a igreja Mevã de São Luís Gonzaga. E aí que nasce. E, Luciano, dentro de toda essa tua trajetória como cantor gospel, tu tem quantos trabalhos já lançados? Eu tenho alguns CDs, eu tenho 3 CDs. E depois tenho várias canções gravadas que daí são esses álbuns, né? Como um dos que depois nós vamos falar, que está sendo um sucesso, esse lançamento de 2026. Mas e dessas primeiras músicas que tu fez, tem alguma que te marcou muito? Tem várias canções que me marcaram muito. A minha fé, antes de eu conhecer Jesus, eu acreditava
dentro da fé que eu tinha, que eu voltaria várias vezes a esse mundo. Eu não estou aqui desrespeitando a fé de ninguém. Mas Deus me deu uma prova. Eu fui contra a minha fé compondo uma canção, Leis. Porque uma canção chamada Em Ti, Senhor, eu falo em salvação, em uma só morte. E naquele momento, eu peguei aquilo que eu compus, e eu disse, tá, mas isso aqui está contra aquilo que eu acredito. Mas eu também tive a sensibilidade de tentar entender que era o próprio Deus falando comigo. E depois é que eu fui ver na Bíblia que aquilo que eu havia escrito, na verdade, estava de acordo com a palavra. E aí até por isso, a nossa igreja, a nossa casa de oração, o Mevan daqui de São Luís Gonzaga, nós tratamos com muita alegria e sempre com muito zelo essa questão das outras religiões, que é o quê? Nós temos um dia da semana, hoje, por exemplo, vai ter o Mevan Academy lá na igreja, que é um momento em que pessoas de outras religiões estão lá. Tá, mas o que a Bíblia diz isso aqui? A Bíblia diz isso. Não é um culto propriamente, porque num culto ou numa missa está lá o padre pregando, está lá o pastor pregando, mas é um momento em que as pessoas podem conversar. Por quê? Porque eu não sou o dono da verdade. A Leisen também não é, você também não é, mas o dono da verdade, Jesus disse, eu sou a verdade. Conversa, se tem o entendimento, e o que se faz? A gente vai expandindo dentro disso. Tu sabe que eu particularmente, né, eu sou católica, a vida inteira fui católica, mas eu entendo as religiões, como a gente convive com muitas pessoas, são muitas pessoas sempre conversando, e eu entendo um pouquinho de cada, entendo não, né, seria muita pretensão minha falar entendo, mas escuto um pouquinho de cada, entre várias religiões que tem, vários segmentos, né? Vários deuses que se cultuam em outras religiões. E quando tu vai a fundo, a minha percepção é que tudo é o mesmo. É só uma forma diferente de falar, né? Como tu disse, é o joelho, é a perna, é o braço. É a ideia do Deus, é aquele que vem, né, para todo mundo comungar da mesma ideia, e principalmente o respeito entre todos, né? É o entender do viver, do servir, do ter um propósito de vida, do te levar o bem para os outros, né? Então, quando tu olha todas as religiões, eu particularmente penso assim, a fundo, todas elas falam a mesma língua, em palavras diferentes. Eu tenho essa percepção, sabe? E é isso que nós buscamos fazer nesse período em que nós fizemos esses estudos bíblicos. Porque, Leise, na verdade, para mim, uma jornalista tem uma formação, um professor tem uma formação, e quando existe isso que você falou, o respeito, você pode sentar, conversar, debater e aprender. Porque Jesus, ele disse, como eu disse para você, a religião, muitas vezes, à luz da Bíblia, você vai ver que a religião, ela separa em vez de unir. Mas o Cristo, Deus, em uma coisa a gente concorda 100% que Deus, ele é um só, onipotente, onipresente, está em todos os lugares, né? Então, é dessa forma que nós acreditamos. E eu creio muito nisso, Leise, porque eu e a Luísa também participamos de várias religiões. E sabemos o que os nossos amigos que não acreditam, quem sabe naquilo que nós acreditamos, estão pensando e estão passando. Então, o respeito, né? O zelo pelo respeito, isso que Jesus nos ensinou, né? Então, a gente sempre mantém isso como uma regra de fé, né? Respeitando os demais, conversando e debatendo com quem quer debater. É o que o apóstolo Paulo fazia, a palavra vai dizer que eles se juntavam, né, em sinagogas, nas praças, e eles começavam a debater. Olha que coisa linda, né, a falar. Eu me lembro que Paulo tem uma passagem muito linda, que Paulo, ele está na Grécia, e os maiores estudiosos da época estavam lá. E Paulo, a inteligência de Paulo, né,
Ele andou por todos os lugares lá e ele viu um altar, e naquele altar dizia assim, o altar ao Deus desconhecido. E quando Paulo foi falar a todos aqueles homens muito inteligentes, ele disse, o Deus que eu cultuo é aquele Deus lá. Tá, mas como assim ninguém conhece ele? Diz ele, justamente, porque ele é o Criador dos céus, da terra. Então é dessa forma, né? É com respeito, é com amor. Deus é justiça, mas em primeiro lugar ele é amor, né, Liz? Com certeza, eu acho exatamente isso. O debate é sadio em todas as áreas, mas o respeito é a base de tudo, né? E é como isso é importante nos dias atuais e que a gente consiga reforçar sempre isso, né? Em todas as áreas, não só na religião, mas em todas, né? E aí tu me falava então disso e nós estávamos falando sobre a questão de todo esse repercutir das tuas músicas, né? 2026, Deus é fiel na vida de quem trabalha, né? Para quem acorda cedo e segue firme na batalha. Aprenda com Jesus a seguir firme pela vida, né? Constante, que o preguiçoso tem que aprender com a formiga. Não tem quem não gravou já, né? E aí, Luciana, essa música, tu recém há poucos dias lançou o clipe oficial, tá aí rodando, acho que já tá na boca do povo também. Como é que tu tem sentido essa recepção a esse trabalho novo? Esse trabalho novo, ele é uma promessa, Leise. Lá do começo, lá 17, 18 anos atrás, eu recebi uma palavra. Eu sempre fui apaixonado pela nossa música missioneira, pela música gaúcha, mas também aprendi com Jesus que existe um tempo determinado para todas as coisas. Eu sempre quis fazer, mas entendia que não era um tempo. E há pouco mais de 3 anos atrás, Leise, olha só, esse trabalho foi gravado, já está gravado. E ele foi gravado e ficou meio que engavetado. Quem gravou para mim foi o meu querido amigo Henrique, né? Morava em São Miguel das Missões, agora eu acho que ele está em Santo Ângelo, que é operador de som, produtor do Baitaca. É um amigão, me lembro, eu fui celebrar, eu fui ser o celebrante do casamento dele. E ele me disse, Panegalha, eu vou te dar um presente. E esse presente é um CD. Eu vou gravar para ti. Só que eu sou produtor somente de música gaúcha. É o que eu faço de melhor. Eu digo, então tá, é esse que eu preciso. Gravamos o trabalho e esse trabalho ficou parado. 3 anos engavetadinho. Engavetadinho. E Deus nos deu o privilégio de ter alguns irmãos na igreja que são pessoas assim, são a voz de Deus da nossa vida muitas vezes. Eu comecei a ouvir, eles me diziam, pastor, tu tem um bom engajamento nas redes sociais. Eu sempre fui meio tosco com isso, vou confessar, sabe, Liz? Mas de um ano para cá eu comecei a entender melhor, a buscar. Ali na nossa feira, quando teve a Noite Gospel, ali o pessoal do Shot Santo que veio lá do norte, Deus usou aqueles homens assim para me dizerem, olha, pastor Luciano, você precisa avançar nesse trabalho de comunhão, de evangelismo na tua cidade, no teu estado. Eu disse, mas será mesmo que é para mim já? Com 3 filhos, com 46 anos, pastor de igreja, já querendo mais ficar aqui do que sair, né? E eu comecei a trabalhar, Liz, daqui e dali. O Davidson lá do Shot Santo começou a me ajudar. E eu me lembro também aqui da minha amiga Milena, filha do Cleverson, irmã do Léo. Eles congregam conosco. A Milena disse, eu vou te ajudar também, Luciano. E nós começamos a fazer um trabalho de formiguinha, né? Dia após dia. Eu conversava com a Leisa, que ela me falando, né? Como que funciona a TV daqui. A TV daqui, hoje, ela tem uma base para crescer. Porque é terrível quando nós crescemos muito e não temos uma base sólida. Hoje a TV daqui tem uma base sólida para crescer na região, no estado, no Brasil e fora dele. E eu creio que isso aconteceu comigo também, Deus, porque Deus, na verdade, quando Ele quer nos abençoar, não é que Ele está preparando a bênção ela já está pronta. Deus está preparando nós. Eu aproveito para dizer para você que está vendo essa programação, se prepara você, faz um pouquinho mais, melhora em todas as áreas da tua vida, porque é aí que Deus vai derramar, né? E foi assim que aconteceu comigo. Agora, 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu comecei a
Leise, menos de 60 dias atrás, aconteceu algo incrível. Eu fui dar uma carona para um amigo que é missionário lá na Argentina, lá perto do Chaco ele tá lá. E ele veio para a cidade, não tinha ônibus para ele ir a Santiago. Disse, não, eu te levo, fui levar ele e a esposa dele, meu amigo Gilmar Legal. E eu convidei a minha filha do meio, vamos junto, filha, para o pai não voltar sozinho, vamos. E quando nós estamos vindo de Santiago para cá, ela me disse, pai, o senhor tem que gravar um vídeo por dia, né? O senhor fez esse propósito, vamos gravar, vamos. Qual a música? Aprendendo com a Formiga. Tá, vamos gravar, tá tudo certo. Aí saindo, passando Bossoroca, nós gravamos. E enviamos a Milena, que ela faz a edição rapidinho ali, e já bota na rede para nós. Agora eu já estou aprendendo a publicar, mas eu não sabia nem publicar. E antes de nós chegarmos em São Luís... Já tinha dado. Já tinha... A Milena mandou uma mensagem, ela disse, Luciano, já deu mais de 100 mil visualizações. Meu Deus. E aí ela usou uma linguagem que para mim, que, como eu disse, que ainda sou meio tosco com rede social, ela disse, eu acho que vai viralizar. Eu disse, mas não viralizou? Diz ela, não. E em menos de 24 horas, Leise tinha atingido organicamente, tudo orgânico, nada patrocinado, mais de 1 milhão de visualizações. Hoje está com quase 2,5 milhões. Um vídeo simples. E aí eu fui me dar por conta de outras coisas, porque basta nós nos prepararmos, nós fazermos a nossa parte, porque Deus nunca vai deixar de fazer a parte dele contigo, comigo. E aconteceu algo fantástico, né? Que eu entendi que, na verdade, eu tinha que estar preparado para aquilo ali, né? E a partir dali, o que aconteceu, Leise? Nós já estávamos com um trabalho montado, com o começo do nosso projeto Chimarrão e Comunhão, que em quase todas as segundas-feiras a gente se reúne para ensaiar, e músicos que não são da igreja, que são daqui, que são dali, amigos, pessoas que gostam de nos ouvir cantar, porque a nossa igreja tem muita gente que diz que é uma igreja musical, né? Sim, e nós pregamos a palavra cantando. Imagina, né, que não seria, né? Como é que ia ser diferente? Exatamente. Agora, há uns dias atrás, eu me lembro de ter várias pessoas dentro da igreja fazendo o que enquanto a gente cantava, o pessoal tomando chimarrão. Porque às vezes a maneira que Deus vai usar para falar contigo é tomar um mate com o teu amigo. O teu amigo já passou por aquela dificuldade que tu passou. Então, chimarrão e comunhão. Dentro desse processo todo, aí chimarrão, até ganhei uma cuia, ó. Bem gaúcho e cristão. Bem gaúcho e cristão. E a constância da formiga. Com a constância da formiga, né? Então é isso aí, Leise. A gente está trabalhando. Hoje, esses dias tivemos o privilégio, o secretário Leandro nos convidou para estar na abertura da Festa do Arroz Carreteiro. Estivemos lá, fizemos uma fala contigo também. Foi incrível. E foi o primeiro show gospel, né, na Festa do Arroz Carreteiro. E nós ficamos muito felizes, né? E Deus dá, através dessas pessoas amigas, a oportunidade da gente estar lá. E uma qualidade ímpar, né? Tu como cantora, as tuas letras, né? Tem a gente sempre... Para mim, que gosto muito de música, e prezo muito por uma boa música, com uma boa letra e com arranjo, acompanhado de instrumentistas de alto calibre, né? Então, foi assim um show espetacular, que todo mundo estava lá acompanhando e realmente, assim, atento, né? Um show animado, um show bom de se ouvir. Olha, excelente, excelente. Era maravilhoso. Enquanto a gente trabalhava, porque nós estávamos correndo ali, fazendo as reportagens, nós voltávamos lá um pouquinho, escutava mais um pouco, ali nós estávamos nos dividindo, né? Como a gente trabalho da formiguinha. Como a gente costuma dizer, estava se quarteando ali, né? Mas voltávamos lá e tal, e fizemos uma fala contigo também no final. Até já fica, para quem não viu, vá lá no Instagram da TV Daqui, que está lá a entrevista com o Luciano, né? Que bom, que maravilha. E foi uma bênção, né, Leise? Muitas pessoas... em muitos lugares nos contatando, perguntando. No outro dia, nós com a nossa turma de legendários aqui da cidade e de algumas igrejas, fomos lá, fizemos o carreteiro lá, foi fantástico. A Festa do Arroz Carreteiro é um lugar de comunhão. O nosso povo missioneiro
é um povo hospitaleiro, e quem vem para cá, eu acredito muito na nossa cultura, no nosso turismo, mas o principal de tudo aqui na nossa cidade são as pessoas, né? É esse coração receptivo, né? Verdade. Luciano, e o que tu poderia dizer para nós que tem de novidade vindo ainda, de trabalho, de coisa que ainda está engavetadinha, que tu não tirou ainda as cartas da manga, como a gente costuma dizer? Então, Liz, nós estamos preparando repertórios. Dizer para você que gosta da cultura gaúcha, você vai se identificar com as nossas canções, com os nossos louvores, pois nós procuramos ser fiéis à palavra de Deus, mas também trazer aquilo que tem de melhor na nossa cultura, porque a cultura do céu, ela não vem para extinguir a cultura do homem, mas ela vem para peneirar a cultura do homem e trazer o que há de melhor, potencializar. Nós temos canções, por exemplo, ali que nós falamos a respeito de uma promessa que Deus fez para Abraão, lá no livro de Gênesis, aonde nós trouxemos para Oswaldo Aranha, né, aquele homem do Alegrete, ali, falando da cultura da Bíblia, aliada ao dia a dia, a vida do gaúcho, né? Então nós temos muitas canções que vão ser gravadas, que eu quero agradecer aqui ao Felipe Pacheco, da cidade de Santa Rosa, né, que com alguns apoiadores nos ajudaram a gravar esse clipe do Aprendendo com a Formiga, e também agradecer ao meu amigo Clio Lucone, a Sabrina e toda a sua família, que gravaram aquele louvor que nós temos, o chamado João de Barro. João de Barro é um louvor incrível, e não foi feito sabendo que o João de Barro seria a ave símbolo da cidade, não. E nem com certeza ninguém sabia de quando houve a microexplosão na cidade de São Luís. Mas aquele louvor Deus começou a me dar alguns anos atrás, uns 8, 10 anos atrás, eu me lembro, ir lá na casa do Álvaro cantar para ele, meu amigo Álvaro Adam, né? Eu tive lá, e o final daquele louvor Deus me deu no período em que eu estava com depressão, já era pastor, ajudando muita gente, né? Porque quando você se coloca a tirar pessoas de um lugar do fundo do poço, você também está vulnerável a cair. Por isso que Mateus escreve no seu livro, no capítulo 1, versículo 1, né? Que não julgar, nós não devemos julgar ninguém, né? Porque com a mesma medida que nós julgamos, seremos julgados. E que também aquele que está de pé cuide para que não caia. Eu tive um período de 1 ano, Leslie, que eu estive com depressão. Foi uma coisa terrível, né? A igreja do Senhor, eu agradeço as ovelhas do Senhor que hoje nós cuidamos para Jesus, e me ajudaram muito os meus amigos, né? Que é muito importante muito obrigado. esse apoio, né? Mas o final dessa canção, João de Barro, foi dado lá no sítio SOS Vida, do meu pastor, o meu apóstolo, vai o meu abraço, meu carinho, Marcelo Meneghini, junto com a Rosane também, que nos acolheram, lugar onde eu levei tanta gente com problema com bebida, com drogas, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, quando eu entrei em depressão, Leise, o que eu pensei? Eu não sou melhor que ninguém. E eu fui lá para esse lugar. E eu me lembro que, olhando por uma janela, o pastor Dirson, estava no final de semana na festa Arroz Carreteiro. Ele lembrou do quarto que eu estava lá, olhando por uma janela, assim, olhando aquele lugar lindo, as árvores, os pássaros. Eu me lembro que Deus terminou de me dar essa letra que diz, e eu que me achava forte, tomei um pialo da vida. Não prestei nem mais para a lida, acabei brincando com a sorte. Sofrenei angústias de morte no enganoso coração. Mas eu olhei para o céu e tive a visão do João de Barro a reconstruir. Decidi levantar e não desistir, pois com fé no Pai, tudo tem solução. Que bonito. Então eu agradeço ao Clio, a Sabrina, que nos ajudaram a gravar esse clipe também, ao Felipe Pacheco, como eu já disse. E agora nós estamos buscando novas parcerias para poder gravar os demais também, e falando da história do gaúcho, né, de histórias bíblicas.
e vem muita coisa boa por aí. E o projeto Chimarrão e Comunhão, ele funciona mais ou menos com aquele presente que eu estou trazendo para ti. Minha rede social lá, Luciano Panegali, você vai ver que eu estou lá com a canção Aprendendo com a Formiga, em várias empresas, e essas empresas, elas são nossas parceiras. Agora, nesses dias, nós iremos lá para fazer uma oração, cantar um louvor, entregar um pacote de erva mate também, e para nós também entregar uma Bíblia Sagrada para cada empresa, porque qual é a nossa função dentro da nossa cidade, se não abençoar a nossa cidade? E esses, então, são os nossos projetos novos. E como que a gente faz para entrar e a poder acompanhar? Eu quero ver o clipe da Formiga. Onde que a gente encontra esse teu material, Luciano? Esse material está exclusivamente agora, por um tempo vai ficar somente no YouTube, Luciano Panegali Oficial, Aprendendo com a Formiga, você vai, ou coloca lá Luciano Panegali Aprendendo com a Formiga, vai chegar lá e vai ter outras canções também. As canções desse trabalho bem gaúcho e cristão estão todas lá. Que bom. Luciano, eu quero te agradecer. Muito obrigada por a tua disponibilidade, obrigada por essa troca, obrigada por ter trazido tanto conhecimento, tanta coisa que agora mesmo, vou confessar a ti, que tu falou algumas coisas assim e vem aquela, sabe? E é isso que tu diz, chimarrando e fazendo essa comunhão. Chimarrão e comunhão. Né? A gente vai aprendendo e vai escutando o que vem dizendo, né? Então, durante a nossa conversa, me caiu algumas fichas de algumas coisas que a gente passa, porque a vida, né? É aquele alto e aquele baixo, e as pendengas do dia a dia todo mundo tem. E aí, tu falando algumas coisas, a gente presta atenção que o agir de Deus está aí, né? Então, eu mais uma vez, te agradecer. Muito obrigada. E deixar agora a tua mensagem final para quem nos acompanhou até aqui. Amém. Muito obrigado, Leise. Que Deus continue te abençoando, Amém. Usando a tua vida nessa cidade com esse carinho, né? Com essa destreza que você tem aí para... Porque realmente aqui às vezes a gente esquece que tem câmera. Exatamente, porque é uma conversa. É uma conversa, muito bom mesmo. Eu quero aproveitar para deixar uma palavra para você, né? E já inspirado naquilo que Deus usou a boca da Leise para falar, que às vezes a gente está em altos e baixos, e isso é muito normal. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, né, que no dia bom a gente tem que aproveitar, mas o dia mau a gente tem que só passar por ele. Mas Jesus, ele disse assim, ó, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Firme e constante é manter uma média. Você não precisa fazer demais, mas não fazer de menos. É você continuar firme e constante. E o que é? A abundância, ela vem da firmeza e da constância na obra do Senhor. O que é a obra do Senhor na terra? É levar o amor de Jesus. É levar o melhor que o homem pode levar ao seu semelhante, porque aquilo que você está transbordando vai dizer realmente quem você é. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém. E a você que esteve conosco durante todo esse programa, o nosso muito obrigada a quem esteve conosco até agora. E como você sabe, terça-feira que vem tem mais Gente Daqui. Até lá!